Como falar de turismo quando estamos há 6 meses vivendo em meio a uma pandemia? O meu nome é Marina Mels e apesar de estar morrendo de vontade de viajar, eu acho esse tema bastante delicado, considerando o que a gente está vivendo da porta para fora. O meu nome é Larissa Guerra e eu confesso que às vezes me pego olhando o Airbnb, dou aquela suspirada assim de saudade, vejo os Instagrams de pousadas, mas eu não consigo achar que é o momento ainda de sair de casa e começar a passear de novo. Tem gente que foi ver a neve na serra, tem gente que ainda tá em casa, tipo eu, tipo a Marina. Tem gente que vive dessa atividade e teme pelo futuro. E tem gente, claro, já apontando aí novas tendências. Hoje no Donas a gente vai falar sobre turismo, sobre como a pandemia impactou o setor e como nós estamos lidando com a saudade de cair na estrada. Então, bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Não há dúvidas de que o setor do turismo é um dos mais afetados pela pandemia. Há quase 6 meses, nós estamos limitados em nossas rotas, isolados em casa ou não muito, já que talvez a gente precise sair de casa para trabalhar. Mas como falar sobre viagens nesse momento? Como manter o mínimo de atividades de um setor que está sofrendo tantos prejuízos? Um estudo da Organização Mundial de Turismo, que é um órgão ligado à ONU, estima que a indústria do turismo é responsável por cerca de 10% do PIB e dos empregos de todo o mundo. Fala-se que, inclusive, que essa é a maior crise do setor desde a Segunda Guerra Mundial e que até 120 milhões de empregos estão ameaçados no mundo todo. Já que é para falar de data donas, então o estudo da FGV estima que o PIB do turismo, que em 2019 foi de 270 bilhões, deve cair para 165,5 em 2020. Isso dá quase 40% a menos. Para 2021, a estimativa é que seja de 259 bilhões, superior a 2020, mas ainda 4% inferior a 2019. De acordo com esse mesmo estudo, para compensar a perda do biênio 2020 e 2021, vai ser necessário um crescimento médio de 16% em 2022 e 2023. Em resumo, isso significa que o PIB do setor do turismo deve atingir 303 bilhões e 335 bilhões, respectivamente. E mais especificamente aqui em Santa Catarina, né, terra onde vivemos, moramos e vivemos também acompanhando eventos e turismo, uma das principais atividades econômicas em várias cidades é o turismo, né, a gente tem o exemplo de Balneário Camboriú, Pomerode, que é uma cidade aqui onde eu vivo, que tem um movimento muito forte de turismo, mas fato é que uma pesquisa realizada pelo coletivo Conecta Arte Santa Catarina apontou que mais de 10 mil eventos culturais foram adiados ou cancelados aqui no estado por conta da pandemia. Um levantamento da Associação de Bares e Restaurantes de Santa Catarina indica que o fechamento de estabelecimentos pode ter custado 30 mil demissões para o segmento. E conforme o levantamento do Balneário Camboriú Convention and Visitors Bureau, que foi realizado até abril de 2020, 21% dos trabalhadores de turismo na cidade, que recebe o maior número de turistas no estado durante o verão, foram demitidos e estima-se que esse total chegue a 50%. Bom, para interromper esse nosso momento Jornal Nacional aqui de jogando dados para vocês, acho que tem muita preocupação, muita gente tentando sobreviver, muita gente tentando entender como sobreviver e do lado de cá estamos nós, né, querendo viajar e querendo aproveitar, mas ao mesmo tempo conscientes de que talvez esse não seja o melhor momento para zanzar por aí. Miga, me conta, você tá trancada em casa, você tá vendo as fotos no Instagram das pessoas viajando, como é que você tá? Eu tô pistola, né? Novas! Ai, não, agora eu acho que eu até já tô passando da fase, assim, de ficar pistola, sabe? Eu já tô numas, assim, quer fazer o que tu quer fazer com a tua vida, vai e faz, assim, sabe? Mas faz, mas não coloca os outros em problema, não cria problema pros outros, não deixa os outros doentes, assim, é mais ou menos isso que eu fico pensando, assim. Confesso que aos finais de semana a minha irritação chega a níveis estratosféricos, assim, porque realmente, como no último final de semana, né, quando nevou na Serra Catarinense, desde o início, aí eu tenho que explicar, né, porque a minha família é toda de Laje, Serra e tal, eu me criei indo pra escola com geada, com neve,
E sempre achei uma bobagem essa história, sabe? De, ai, nossa, vamos subir a serra pra ver a neve. Porque, cara, a realidade da região é muito difícil, assim, não tem metade desse glamour que as pessoas imaginam. Apesar de ser uma região lindíssima, que eu amo, né? Eu gosto de Urubici desde antes de ser moda, né? Eu já tinha ido pra lá algum tempo atrás. Mas, cara, será que tá na hora, sabe? Será que a gente... que é ok a gente começar a sair de casa, a gente começar a pensar em viajar, a gente começar a rodar por aí, assim, eu realmente não sei, sabe? Eu fico muito pensando, assim, de que tá sendo uma decisão de cada um, né? E tá sendo uma decisão de cada vez mais de pessoas extremamente privilegiadas, porque viajar não tá saindo barato, e inclusive preços de pousadas em Urubici. Esses dias eu olhei uma casa que eu e o Robson tínhamos ficado em abril do ano passado, mais do que dobrou o preço da diária, assim, né? Com certeza motivado por esse movimento agora durante a pandemia. Então, eu não sei, sabe, eu fico naquela sensação de, cara, ninguém mais aguenta ficar em casa, eu não aguento mais ficar em casa, chega todo final de semana, bate aquela frustração, bate aquela irritação, sabe, aquela sensação de que você tá vivendo exatamente o mesmo roteiro, assim, o mesmo script todo final de semana, mas eu, pessoalmente, não consigo pensar em sair de casa ainda para viajar. E aí, Marina? Esse assunto é muito caro pra mim, né? Porque vou dividir em CPF e CNPJ, que acho que é o jeito mais fácil de explicar. Como CPF, eu acho que as pessoas têm que ficar em casa, sabe? Eu acho que é difícil a gente imaginar que o turismo não vá trazer impactos na saúde, impactos sanitários, impactos de estrutura, quando a gente vê um grande número de pessoas indo, por exemplo, para a Serra, como aconteceu aqui em Santa Catarina, que é uma região extremamente desfavorecida, uma região de pessoas muito pobres, é uma região que não tem nem um pouco desse glamour, assim. Me lembra muito, eu tive uma oportunidade de ir para o Nordeste já, e acho que quem foi para o Nordeste vai se familiarizar, que existe o luxo, mas para ostentar aquele luxo, para trabalhar naqueles hotéis de luxo, para estarem naqueles lugares, existem muitas pessoas que trabalham, às vezes, com salários muito ruins, né? Então, acho que em Santa Catarina acontece um pouco disso, assim. E o frio, ele é muito ruim, né? Ele castiga muito as famílias. Um grande amigo meu tá lá, tá em Curitibanos com a mãe, tá passando muito frio e narrando essa história de que não existe glamour. Então, como CPF, eu fico um pouco decepcionada, eu acho que é a palavra, com as pessoas que estão viajando. Como CNPJ, eu tô sendo muito afetada por esse universo, né? Eu trabalho com turismo, com eventos, com estabelecimentos que atendem ao turista, e eles estão sendo afetados, logo eu também estou sendo afetada. Então, também entendo e me coloco no lugar de uma maneira muito próxima às pessoas que dependem disso para viver, que dependem disso para pagar os boletos. Só no setor de turismo, no cancelamento de eventos, aqui em Blumenau, a nossa principal festa, que é a Oktoberfest, foi cancelada, o Réveillon foi cancelado, vários eventos aqui na nossa região foram cancelados. A gente tem um ecossistema enorme que orbita esses eventos, que orbita esses pontos turísticos, que está sendo diretamente afetado. Então, eu tenho uma posição muito dúbia sobre isso, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo não é o momento de sair, mas eu entendo quem tá abrindo, eu entendo quem tá tentando sobreviver. Então, talvez uma das coisas que sejam mais caras para mim é a gente entender que essas pessoas e que esses empreendedores precisam do nosso apoio e tentar apoiá-los sem sair de casa. Tentar apoiá-los como for possível apoiar. E aí, para tentar entender como isso é possível e para começar esse debate, a gente chamou a Mônica Keller. Ela toca um projeto chamado Perambular no Instagram, é muito legal. E ela foi uma das primeiras pessoas que levantou esse debate sobre as viagens da pandemia, né? Ela fez um post que inicia dizendo: o melhor lugar para estar nesse momento é na sua casa. Ela já participou aqui do Donas, lá nos nossos primeiros episódios, e é a primeira pessoa que está voltando. A gente decidiu chamar porque realmente foi ela que trouxe essa discussão para os nossos grupos de WhatsApp, e a gente quer que ela também abra essa discussão aqui. Então fala aí, Mônica. Bom, o termo turismo de isolamento entrou em pauta nas últimas semanas quando o frio começou a chegar. Além do fato de que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? Eu entendo o setor turístico, inclusive eu amo muito a Serra Catarinense. No Perambular, que é o meu projeto de viagens, a Serra e o litoral catarinense sempre foram impulsos para eu começar a falar sobre viajar por perto.
Turistar sem precisar ir para muito longe é algo que eu venho falando desde 2016, já faz algum tempinho. Mas agora o assunto é sério e eu acredito muito de que o foco não precisa ser o turismo, e sim o cuidado com o próximo e tudo que envolve quando você sai de um grande centro ou de uma cidade maior e vai para o interior. Eu tenho uma prima que é enfermeira em cidade pequena perto da serra. E ela viu, né, um dos posts onde eu me posiciono contra o turismo, agora na pandemia, e ela comentou que os casos de Covid aumentaram muito desde que começou essa onda de turistar em lugares isolados. Porque há pessoas nesses lugares, né? Existem vidas. Inclusive, quando há casos nessas cidades pequenas, né, que não têm equipamentos e às vezes nem sequer hospitais, os pacientes eles são levados para grandes centros, como Florianópolis, por exemplo, né, lotando ainda mais as UTIs. E é por isso que eu fiz esses posts contra o turismo em meio à pandemia. Mesmo amando viajar e não vendo a hora de poder sair de casa, de colocar as malas no carro e poder viajar aí por Santa Catarina e para outros lugares que eu amo muito. É muito delicado falar sobre o que dá para fazer nesse momento em relação aos pontos turísticos. Eu tenho meu posicionamento, mas eu não vivo o dia a dia de quem está sendo afetado pela queda da arrecadação do turismo. Essa é a verdade, né? O turismo, ele não é a minha fonte de renda. Eu acredito que deve ter uma operação mínima para atender o público disposto a visitar, que, né, tudo bem turistar agora em meio à pandemia, mas, claro, com muito rigor aos cuidados de saúde e de higiene e pensando em outras formas de arrecadação. O que eu vi e eu achei muito legal, são sites que estão criando pacotes de viagem com data indeterminada, onde você paga agora e viaja no ano que vem. Até porque a gente sabe que, né, enfim, não tem ainda aí uma data determinada para tudo isso acabar. Mas eu acredito que seja algo a ser pensado, porque os lugares maravilhosos que a gente gosta tanto de visitar, que a gente quer visitar, quer conhecer, eles vão estar lá, né, quando tudo isso acabar. Quem ama viajar, mas respeita esse momento que a gente está vivendo, assim como eu, pode muito compactuar com essas vendas antecipadas, onde você compra agora e viaja depois e vai estar super ajudando o turismo, né, o setor hoteleiro, os pontos turísticos, enfim. Quando eu falo sobre turismo, eu entrego todo um amor que eu tenho por trás desse tema. E eu espero de coração que as pessoas deem mais valor para os lugares próximos e incríveis que a gente tem por perto. E que viajar não seja só mais uma ação para tirar fotos e arrecadar likes nas redes sociais, como a gente está vendo muito por aí, né? Pessoas subindo a serra, sem ter lugar para ficar, as instituições falando de que não é para subir a serra, para tirar uma foto com a neve, mesmo assim, as pessoas fazendo isso. Enfim, eu sempre tento trazer no meu projeto o que tem por trás de cada ponto turístico, a história dos lugares que eu passo, a importância de cada pedacinho daquilo existir e do porquê existe. E eu espero realmente que esse turismo pós-Covid seja melhor para todos e que o turista se lembre que o lugar que ele está conhecendo é moradia de muitos e que também é lar o ano inteiro para outras pessoas. Que elas olhem mais nos olhos de outras pessoas que moram, né, que são locais, que se interessem mais por aquilo que estão vendo frente a frente e que não esqueçam que de a gente só sair de casa sem medo de turistar já é um privilégio do caramba, do qual um dia a gente não teve, né, do que a gente está vivendo agora, nesse momento. Várias coisas na fala da Mônica realmente fazem todo sentido e eu acho que estão muito alinhado ao que a gente vinha falando, né? Porque realmente bate essa frustração de a gente não conseguir viajar, da gente... Eu, por exemplo, não vejo nem minha família, né, Marina? Eu já tô num nível, assim, de desespero já, que eu não sei mais o que fazer. Inclusive, eu até vou comentar aqui que acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu quis ir visitar a minha mãe e a minha irmã estava em Lages também, e eu não cheguei nem até Ascurra, que é tipo 50 quilômetros de Pomerode, né, porque começou um temporal absurdo, eu tava parada no trânsito, comecei a pensar, achei que não era seguro e voltei para casa, assim. Então, realmente, tem sido muito complicado, assim. E esse
essa questão de focar no cuidado com o próximo, eu acho que precisa ser, assim, a tônica para todas as coisas, né? Não é só para viajar. Mas claro que aí é uma visão romântica da pisciana, sonhadora, trouxa, né? Que acha que todo mundo vai ser bonitinho e querido. Então, acho que vem muito sobre essa questão que a Mônica também fala, de que a gente tá aqui, eu e ela, no caso, estamos aqui falando para as pessoas ficarem em casa, mas a gente não tem o turismo como fonte de renda. Mas eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Urubici, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, a gente se hospedou na casa, numa pousadinha, assim, que era super simples, um chalezinho, assim, com quarto, 2, 3 camas, sei lá, e era super barato, e aí a gente começou a puxar assunto com a dona dessa pousada, e ela contando que ela tinha passado a vida inteira dela trabalhando em plantações de tomate, e aí um belo dia ela achou que podia investir e fazer uma pousadinha no terreno dela, que ficava, sei lá, 7 quilômetros do centro de Urubicias. E aí, como é que você não vai se compadecer diante dessa situação, né? Mas aí, é aquela questão, por que não foi pensado, em vez de socorrer as companhias aéreas, grandes empresas, por que não foi pensado em alguma coisa que pudesse ajudar esses pequenos empreendedores, né? Pois é foda. Então, a gente está numa região que é cheia dessas histórias, né? Então, acho que o turismo, talvez para quem esteja ouvindo numa região que não tem tanto essa vocação, não seja tão impactante. Mas para a gente aqui, essas histórias se acumulam, né, Larissa? A gente tem pessoas que vivem de abrir as suas casas para receber os turistas e contar a história das construções e contar como era a vida antigamente, que é um turismo de vivência, um turismo rural. Tem pessoas que largaram os seus empregos tradicionais para abrir um restaurante, para abrir uma loja que fica dentro de um centro comercial voltado para o turista, sabe? A gente vinha num momento muito bom. Então, eu super concordo com a Mônica, eu assino embaixo de tudo que ela falou. Eu acho que se tivéssemos respeitado o isolamento social no momento em que ele foi demandado de uma maneira séria, a gente não precisaria estar tendo essa discussão, né? A gente segue pessoas que moram fora, convidadas do Donas aqui que moram na Europa, que moram em lugares que já passaram pelo menos por essa primeira onda da pandemia e que estão retornando às suas vidas com uma certa normalidade, né? Então, a gente não precisaria estar passando por isso, mas estamos. E aí, no momento em que estamos, eu acho que essas duas visões muito conflitantes orbitam em mim, sabe? Que é entender que eu não estou viajando, mas ao mesmo tempo, o ponto turístico que fica do lado da minha casa, né, o Parque Vila Germânica fica do lado da minha casa, sei lá, 5 minutos no máximo. Tá cheio de gente que dedica sua vida ao turismo. E o turismo, tem uma frase de um ministro do turismo muito antigo, que não tem nada a ver com esse atual governo, que fala que o turismo é uma indústria sem chaminé, né? O turismo é uma indústria de serviço. O turismo é uma indústria que movimenta muita coisa e a gente não percebe. Então, posto de gasolina está sendo afetado pela falta do turismo. A loja do bairro, onde um garçom fazia freelancer numa loja, num restaurante, quando tinha evento, tá sofrendo porque não tem esse dinheiro girando, sabe? Então é um universo, um ecossistema muito grande que impacta muita gente. Então, acho que o meio do caminho para mim entre o meu CPF que entende que é preciso ficar em casa e o meu CNPJ que entende que a gente precisa ao mesmo tempo apoiar esses estabelecimentos, é conscientizar as pessoas que moram em regiões turísticas a importância delas valorizarem esses estabelecimentos, a importância delas olharem pro McDonald's e entender que às vezes é melhor não comprar no McDonald's e comprar num estabelecimento turístico que pode fechar, sabe? E pedir em casa e estar nesses lugares quando for possível estar nesses lugares, porque viajar não vai ser possível por muito tempo, né? Então, olhar para o turismo regional, conhecer os lugares por perto. A Mônica fala muito disso no Perambular. Ela mora em Floripa e ela fala muito das praias de Floripa, de como é importante valorizar o vendedor de ostra que mora perto da casa dela, que bomba na temporada, mas que durante o inverno fica à míngua porque não tem turistas. Então, eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante para a gente reforçar, né?
que quem mora em cidades turísticas, que tem um impacto econômico muito grande com o turismo, que tem empreendedores que sobrevivem do turismo, valorize essas pessoas e tente, na medida do que cada um consegue, ajudar essas pessoas a continuarem com seus negócios abertos e continuarem gerando os empregos que geram, né? Super, e eu acho que nessa linha tem tudo a ver com essa busca por ter uma experiência mais humana, né? Eu lembro, assim, de todas as vezes que eu viajei, me incomodava muito, por exemplo, aquela ideia de viajar e ficar, tipo, um dia em cada cidade, 2 dias em cada país, sabe? Você chegar, descarregar suas malas no hotel, passar o dia batendo perna, bebendo, comendo, sem ter essa vivência de conhecer a cidade, de conhecer o lugar, assim. Todas as vezes ali, exceto quando eu fui, sei lá, pra Paris, porque eu realmente só tinha um final de semana e era tipo, não sei quando o euro vai estar barato, não sei quando eu vou ter dinheiro pra vir de novo, então vamos. Mas eu sempre fui esse tipo de viajante que optava por passar, às vezes, uma semana inteira numa cidade, sabe? E aí todo mundo, mas por que você não aproveita e vai pra outro lugar e tal? Mas não, porque eu realmente gostava dessa vivência de pegar o transporte público, de ver as pessoas indo trabalhar, de ver o dia começando, de ir no mercado, sabe? Conhecer mesmo como funciona essa realidade dos outros lugares, assim. Então, isso eu acho importante também. Pra mim é meio que em vão você ir, por exemplo, pra Serra e aí ficar lá numa super pousada que custa milhares de reais na diária, mas você não passar lá na Fruteira da Solange, que é um dos mercadinhos que tem em Urubici, e fazer várias comprinhas de produtos locais maravilhosos que ela vende lá para cozinhar, sabe? De pinhão, mel, frutas vermelhas, legumes, inclusive porque Urubici é linda no verão também, tá? Eu já fui no verão e é a coisa mais linda, porque estão todas as plantações super vistosas, assim, é muito legal. Então eu realmente esperava, assim, né, e espero que a gente desenvolva essa experiência com um olhar um pouco mais sensível para as demandas locais de cada lugar que a gente visitar de agora em diante, e inclusive para a realidade do nosso entorno aqui onde a gente vive, né, Marina? E como a Mônica bem explicou, a Marina também, a gente estava falando, é importante, claro, a gente também saber como é que tem sido o dia a dia desses empreendedores do setor de turismo. E por isso eu procurei a Miriam Venâncio, que gerencia a Fazenda Ventania. Eu sigo no Instagram, inclusive, adoro, morro de vontade de ir conhecer. E é um parque ecológico com camping e chalés, que é localizado no alto da serra em Rio dos Cedros, que é uma cidadezinha aqui perto de Blumenau e de Pomerode, que tem cerca de 12 mil habitantes. Então conta pra gente a tua história, Miriam, e a história da Fazenda. A minha história com esse lugar começou lá em 2008, depois de eu colocar os meus pés aqui pela primeira vez. E foi realmente, assim, algo mágico, algo que me conectou com o lugar, com o espaço e com as pessoas, né, que hoje estão à frente comigo de tudo aqui na Ventania. Depois de aproveitar bastante a Ventania, na verdade por uns 5 anos, tá, a gente decidiu montar, né, alguma coisa relacionada à natureza para o público em geral. Então começamos um atendimento através só de passadia, né, day use, fazer trilha, almoçar, ficar por aqui, relaxar. E aí ao longo do período, né, do passagem de tempo, a gente foi abrindo camping, restaurante, né? O foco principal, né? Que ali é a arte de acampar mesmo, mas a gente tem outras opções, né? A gente tem um chalezinho bem legal para casal, a gente tem uma casa de campo para grupo. Continuamos ainda, né, com o nosso atendimento para day use, que é muito procurado hoje em dia. Depois que o atendimento foi liberado, a gente teve ali um período de 10 dias de adaptação e treinamento da equipe para poder atender todo mundo com segurança e dentro das normas. Mas eu confesso para ti que não foi nenhum sacrifício, porque se você educa o teu público, avisa tuas normas de atendimento, a maioria das pessoas respeitam, né, antes de vir para cá já. E quando estão aqui, a gente orienta sempre, né, a estar seguindo, a estar fazendo todas as práticas básicas para evitar a disseminação. Na minha opinião, não adianta você ter um espaço ao ar livre se não consegue ter controle sobre as pessoas. Então, o nosso sistema de atendimento, né,
é avisar esse público antes já. Por isso que a gente só estamos atendendo mediante reserva antecipada. Então, antes disso, a gente já dá todas as orientações e quando a galera chega aqui, a gente orienta mais ainda, né? Então, fica mais seguro e fica mais legal. A questão é mesmo você ter um diálogo e ter o bom senso, né, de conscientizar as pessoas. E claro que isso também deve partir de quem está recebendo essa orientação. Mas a gente pode deixar, assim, tipo, bem claro, assim, específico, que o nosso público é maravilhoso, tá? Então, a galera vem acampar, eles seguem as normas de atendimento, cada grupo fica no seu espaço, naquele velho ditado, né? Cada um no seu quadrado. Então, cada grupo fica ali somente com, né, as pessoas de convívio social deles, sem ter contato, né, com as outras pessoas, né? Então, no camping, a gente tem algumas outras coisas que são usadas de uso compartilhado entre as demais pessoas, né? Banheiro, chuveiro, cozinhas, churrasqueiras, mas para isso a equipe também já trabalha na higienização do espaço todo, né? A cada período, a cada 2, 3 horas a gente está indo lá fazendo a higienização de tudo, maçanetas, portas, banheiros, enfim, de tudo que é necessário. E também tem os avisos, né? Aonde só não vê quem não quer, né? Álcool em gel, aviso sobre Covid, orientação de como lavar as mãos, qual o distanciamento básico que deve ficar com pessoas que não são do teu convívio social, enfim, todas as normas certinhas para poder dar segurança para o público e principalmente para quem está na linha de frente ali, que são os nossos atendentes. Na questão de empreender durante a pandemia, a gente já fez várias adaptações, né, principalmente da infraestrutura para orientação, da equipe para atendimento, né, e agora a gente vai continuar nesse ritmo, né, o que a gente puder agregar aqui que for seguro para o público estar fazendo, a gente vai fazer, tá? Tanto que a gente já desenvolveu pacotes com atividades que possam ser feitas com segurança, a gente desenvolveu trilhas para o pessoal estar fazendo com seus grupos, sem precisar ter contato com outras pessoas. A gente está orientando sobre o espaçamento, que é muito importante, e criamos alguns pacotes, né? Mas a ideia mesmo é crescer sempre para melhorar em tudo, atendimento, infraestrutura e lazer do nosso público. Bom, eu acho que a Miriam é um exemplo para várias coisas do que a gente estava falando, né? Da pessoa que se dedica ao turismo e ela também aproxima um pouco mais a realidade de quem entende a importância do isolamento e de quem entende a importância econômica do turismo, quando ela fala que, sim, apesar de estar aberta, né, com o espaço dela aberto, ela fez uma capacitação, ela treinou as pessoas, ela se orientou, se pesquisou, teve um cuidado na hora de reabrir. Eu acho que isso é muito importante, a gente tanto estabelecer para os lugares que trabalham com turismo e que estão reabrindo a importância deles terem esse tipo de cuidado, quanto a gente, enquanto consumidor, dá uma olhada, pesquisar, você chegou num lugar e você está vendo que as mesas não estão afastadas, ou que os garçons não estão de máscara, ou numa loja em que, né, não tem álcool gel e tal, e chamar a atenção dessas pessoas, né? Pra gente entender também que nesse cenário em que a gente está, todo mundo precisa colaborar. Se o estabelecimento quer que a gente colabore com ele e vá e consuma e apoie para que ele continue aberto, ele também tem que entender que é um cenário diferente e visualmente, esteticamente, as coisas precisam mudar, né? Então, acho que a Miriam é um baita exemplo nesse sentido. Super, eu acho que ela tá super antenada, né, ao que tá acontecendo, assim, em nenhum momento ela tá dizendo que não existem fatores novos com os quais ela e o negócio dela precisam se preocupar. E assim, eu até tinha mandado, quando eu falei no começo desse episódio, que eu realmente me pego olhando o Airbnb e essas coisas, vocês têm que acreditar porque eu faço isso, hein? Mas eu tinha mandado mensagem, porque eu vi que eles têm um chalezinho super bonitinho, assim, para 2 pessoas, e no auge do desespero, um dia eu pensei, vou mandar uma mensagem, vou ver quanto é que custa. E aí ela já me mandou no outro dia, assim, vários arquivos, assim, com todas as orientações sobre como chegar no local, por onde você consegue circular, qual é o procedimento que você tem que fazer de cuidados de higiene e tal. Então é realmente muito legal, assim, sabe, observar como
como ela conseguiu reestruturar o negócio dela e teve uma resposta super rápida, né? E uma coisa, só uma curiosidade também, eu estava comentando com a minha mãe sobre esse episódio, ela comentou comigo sobre uma pousada em Urubici que decidiu não reabrir enquanto não fosse realmente seguro, e aí eu conversei com a dona desse estabelecimento, ela me explicou meio por cima, ela acabou não querendo não participar aqui com a gente, mas ela contou que realmente ela não conseguia achar que tá seguro receber hóspedes, e tudo bem, sabe, é o direito dela, se ela acha que é ok, assim. E aí minha mãe também me falou de uma outra amiga dela que tem uma pousada em Bombinhas e diz que lá a ocupação tá baixíssima, assim, sabe? Então, realmente, as pessoas estão tendo essa ideia de que, eu vou viajar, vou para um lugar isolado, imediatamente você pensa no meio do mato, né? Então, você vai para a Serra, você vai para Rio dos Cedros, você vai para o Planalto Norte e outros lugares lindos que tem aqui em Santa Catarina. Mas talvez valha, às vezes, você pensar aí em como ajudar empreendedores de uma forma, talvez, falando com a pousada da praia, como a Mônica sugeriu antes, de ver, olha, será que eu não consigo deixar aí uma diária reservada para uma data, sei lá, para usar daqui a um ano, né? Talvez possa ser uma solução também. E aquela coisa, né, Marina, que a gente sempre fala aqui no Donas, apoiar os pequenos negócios, apoiar essas pequenas iniciativas, porque ali a gente está vendo, de fato, que tem todo um amor, tem todo um carinho, tem toda uma preocupação em, de fato, fazer algo que seja consistente e que funcione, né? Como tu disse, não é dar dinheiro pro McDonald's nesse momento. E eu acho que tem uma coisa que a Mônica fala muito no Perambular e que casa com tudo isso que a gente tá falando, assim, que na nossa cidade, independente de qual cidade você mora, tem um estigma de o lugar para turista. Sempre tem. Né, o restaurante X, a loja X, o ponto turístico X é um lugar para turista. Quando, na verdade, esse estabelecimento sim atende o turista, mas ele atende o turista para trazer dinheiro para a cidade, para trazer dinheiro para as pessoas que trabalham lá, para gerar emprego e tudo mais. Então, tem uma coisa muito louca também, que é da gente não conhecer a nossa própria cidade. A gente mora em Blumenau, é uma cidade que é extremamente turística, Larissa mora em Pomerode, que também é uma cidade extremamente turística, e eu não conheço vários pontos turísticos da cidade. Não conheço todos os museus, não conheço todos os restaurantes. Tem um restaurante aqui na nossa cidade que é icônico, que abre só aos fins de semana e serve uma refeição super típica e tudo mais, e todo mundo fala dele. E eu falo dele, mas eu nunca fui lá. Então eu acho que também é o momento da gente pensar no turismo regional, no turismo da nossa cidade, como uma forma de apoiar esses empreendedores, sabe? E também como uma forma da gente se conectar com o lugar onde a gente está, né? A Larissa já morou em 548 cidades, em 236 apartamentos, mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que você não conheceu todos os pontos turísticos de todas as cidades nas quais você morou. Inclusive, esse ano, o meu plano era revisitar Joinville, era ir mais vezes a Floripa, era ir de novo para Balneário. Ano passado, teve um final de semana que eu e o Rob, a gente foi passar um final de semana em Balneário. Fechei o restaurante no sábado à tarde e a gente foi, assim, sabe, inverno, pensa um frio que tava. E a gente foi, pegou, sei lá, um hotel ali baratinho no centro, e foi tão gostoso, sabe, esse fato de revisitar a cidade onde você já morou. Eu amo fazer isso, sabe? E eu acho que isso é muito importante. A gente foi juntos no ano passado, saímos daqui e fomos juntos no ano passado para Itajaí. E passamos um dia também de outono, sei lá, almoçando no mercado público e indo à praia. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, sabe? É o momento da gente fazer isso. O momento agora pede que a gente, enquanto moradores de regiões que têm no turismo uma fonte de renda, se solidarizem em relação aos empreendedores, mas muito mais do que isso. Entendam que é possível que a gente não transmita, não prolifere esse micróbio do caralho, como a gente adora dizer, que a gente não leve o vírus para outros lugares, que a gente fique no lugar onde a gente está e ainda assim a gente se divirta. E ainda assim a gente tem experiências diferentes, e ainda assim a gente tenha o lazer, sabe? Então acho que isso é extremamente importante e é o único caminho que eu consigo ver como viável, sabe? Como viável no sentido de não deixar essas empresas, esses empreendedores à míngua e ao mesmo tempo também nos divertirmos, também termos o nosso lazer respeitando que a gente fique na região onde a gente está, que tem uma estrutura de saúde, que pode atender as nossas demandas. Então, acho que é bem importante que a gente olhe para o que a gente pode fazer de turístico no nosso lugar, com segurança,
e da forma que a gente achar que é possível fazer. Bom, depois de tudo isso, né, o empreendimento que a Miriam gerencia em Rio dos Cedros, que tem esse foco no contato com a natureza, está muito bem conectado a uma das tendências que a jornalista Laura Coutinho apontou em um texto publicado no seu site. Por isso, e porque ela é chiquérrima, maravilhosa, uma viajante de carteirinha, a gente chamou ela também para trazer as suas impressões aqui. Fala aí, Laura. Esse é um assunto que eu gosto muito, me interessa muito e que eu tenho tratado, né, mais recentemente aí, sob a luz desses acontecimentos que a gente tem vivenciado aí com a pandemia. Sem dúvida, o setor do turismo é um dos mais atingidos com tudo isso, se não o mais atingido, né? A gente tem aí uma retração que, por exemplo, no setor aéreo chega a quase 80%. Então é muita coisa. Então, realmente, o setor, principalmente quando a gente fala de viagens internacionais, né, tá enfrentando uma queda que nunca foi vista em possivelmente algumas décadas para cá. Os países, por exemplo, da Europa, que vivem muito do turismo durante as férias de verão, né, durante o verão europeu, a gente viu nos últimos anos, né, o tanto de brasileiro que se deslocava, que estava se deslocando, né, por exemplo, para destinos como Grécia, litoral da Espanha, né, Ilhas Baleares, o Mediterrâneo, enfim, vinha crescendo, né, a cada ano. E aí esses países que, enfim, dependem muito desse turismo sazonal, sofreram um baque, né, muito grande. Por outro lado, a gente vê que alguns destinos locais crescem, né, por exemplo, aqui na nossa Serra Catarinense, antes mesmo desse episódio de neve, que a gente sabe que fez lotar toda a rede hoteleira da Serra, o trade de turismo na Serra, os hotéis, os restaurantes, as secretarias de turismo já vinham sentindo um aumento na procura. Desde abril, eles verificam que a procura por hospedagem na Serra Catarinense cresceu em relação aos outros anos. A própria Santur, né, que é o nosso órgão aqui estadual de turismo, estima que o turismo regional em Santa Catarina cresceu 30% esse ano. Então, a gente vê, por um lado, um crescimento de um estilo, de um tipo de turismo, de um tipo de destino, né? E a queda dessas viagens de longas distâncias, né? Principalmente as viagens que a gente precisa pegar um transporte como um avião, um transporte público compartilhado, enfim. Curiosamente, o New York Times publicou uma matéria bem interessante esses tempos, falando sobre uma mudança de comportamento. A gente vinha, a viagem viajar e postar viagens, né? Postar que tá viajando, compartilhar com amigos nas redes sociais, enfim, virou um grande valor recente, né? Na nossa sociedade, assim. Então, as pessoas gostam muito de viajar e de mostrar que estão viajando. E, recentemente, tá se vendo o contrário, né? Então, eles entrevistaram várias pessoas ali da região de Nova York que tinham feito viagens agora de verão para destinos internos, né? Nos Estados Unidos, e não tinham postado nada, né? Ou por culpa, né? Ou por medo de serem rechaçados nas redes sociais, né? Por conta dessa cobrança mesmo, porque toda viagem, ela representa uma exposição às pessoas que moram no destino e às pessoas também que são os moradores da cidade, né, do original, do residente. Então, isso é uma mudança, né, muito grande de comportamento, assim, as pessoas estão viajando, mas estão viajando discretamente, né, uma coisa que não vinha acontecendo. Então, o que eu vejo, assim, como cenário, digamos assim, das tendências, né, do turismo para agora e para curto e médio prazo, então, as viagens regionais, né, e aí uma grande oportunidade para ser desenvolvidos destinos locais. Aqui em Santa Catarina, né, a gente tem um estado que ele tem uma variação geográfica, cultural, enfim, muito interessante, né, de ecossistemas, enfim, que podem ser muito melhor trabalhados, né, hoje a gente vê um fluxo muito grande de turistas no litoral durante o verão, mas as outras regiões muito pouco exploradas, né, então essa busca pela Serra Catarinense eu já vejo como algo positivo. Claro, a gente precisa levar em conta todos os cuidados que devem ser tomados, né, e todas as informações que a gente precisa ter antes de se deslocar, né, informações sobre o destino, enfim, qual é a situação
evolução, né, de contágio, enfim, nos destinos, como é que são as ações de higiene, as ações sanitárias nos locais onde a gente vai se hospedar, sejam hotéis, sejam casas, sejam Airbnb, enfim, e não dispensar nunca os cuidados, né, que são sempre repetidos, de uso de máscara, enfim. A tendência de turismo regional é muito forte, né, não é só aqui, isso no mundo inteiro. Então, as pessoas descobrindo os seus estados, descobrindo os seus países, isso eu acho muito positivo, e aí eu acho que tem uma oportunidade de trabalho aí para o estado, para a Santur realmente desenvolver novos destinos que não sejam só o litoral. A gente não sabe ainda como é que vai ficar o verão aqui, porque a gente depende em boa parte de turistas que vêm de fora, né, de outras regiões do Brasil, não só isso, mas também de estrangeiros, né. Então, eu acho que essa é uma grande tendência. Viagens na natureza também, as pessoas buscando viagens onde os programas possam ser feitos outdoor, né, não indoor. Então, trilhas, todos esses esportes de natureza, enfim, coisas que possam ser feitas ao ar livre. Viagens de carro, né, e aí se estima que numa distância que vai de até 300, 400 quilômetros de distância da casa, né, das pessoas. Eu acho que a segurança e a saúde também, né, são prioridades, sem dúvida, hoje em dia. Então, as pessoas realmente buscando locais que conseguem, de alguma forma, garantir isso, né, não só garantir, como também comunicar isso, né, através de rede social, de divulgação, enfim, realmente comunicar e comprovar que estão se preocupando com isso e tomando as devidas precauções. Outra tendência que a gente verifica são essas escapadas mais curtas, né? Então, ao invés de fazer viagens longas, tirar férias, por exemplo, de 15, 20 dias, fazer viagens mais curtas, de 3 ou 4 dias. Isso também reflete uma queda que a boa parte das famílias teve de renda, então acaba que faz aquela viagem mais curta mesmo. E outra tendência que com certeza acho que agora se aprofunda é essa de a gente contar mais com tecnologia, né, e para que a gente possa ter menos contato humano, né, então a gente já vê nos aeroportos todos esses métodos que usam o escaneamento, enfim, que tu não precisa nem fazer check-in, não precisa encontrar ninguém, nos hotéis também os check-ins virtuais, check-in e check-out virtual, então eu acho que eu diria que as tendências principais são essas. Eu torço para que os destinos turísticos de viagem, depois que a pandemia passar, fiquem mais diversificados, né, a gente tem um mundo tão diverso, tão maravilhoso culturalmente, em tantos aspectos, né? Mesmo se a gente for pegar o Brasil, tantas coisas lindas para se conhecer. Então, acho que a gente precisa variar e descobrir outros destinos, né, que também tenham atrativos e que a gente também possa conhecer e que a gente possa crescer conhecendo pessoas e culturas. Eu acho que a pandemia talvez nos traga um pouco mais esse olhar um pouco mais aberto para destinos diferentes e que não sejam tão massivos. Me chama muito a atenção que a Laura fala sobre essa questão do turismo instagramável, né? Que eu acho que também fala ali um pouquinho sobre o que eu tinha comentado antes desse hábito que se construiu ao longo do tempo de viajar de um jeito muito superficial, né? De só você chegar no lugar, tirar umas fotos e ir embora, assim. Então, acho bem interessante essa mudança de comportamento, assim, sabe? De pensar que tem gente que está refletindo um pouquinho mais antes de sair de casa, que está tentando ter uma experiência um pouquinho diferente, ou que até fica postando a foto, mas não sei, sabe, eu quero acreditar que tem alguma mudança aí nesse padrão. Outra coisa que a Laura comentou que me chama um pouco a atenção é como é um desafio imenso, gigantesco, para o transporte público, né? Porque as viagens estão acontecendo de carro, raramente de avião, mas como que você repensa, né? Como é que você vai entrar num avião, por exemplo, quando você viaja para a Europa, que você fica 12 horas trancada dentro de um avião com, sei lá, 300 pessoas, chutando aqui um número de pessoas. Eu acho que, de certa forma, tudo isso vai ter que ser repensado, né? Com certeza já tem gente repensando. Semana passada eu estava lendo uma matéria sobre a Marco Polo, que é uma fabricante de carrocerias de ônibus gaúcha, que já está lançando um ônibus adaptado, né, tem até tipo umas cortininhas, assim, o ônibus tem 2 corredores, então fica tipo uma poltrona na janela, um no meio
e o outro na outra janela do ônibus, assim, é um formato completamente diferente do que a gente vinha vendo em ônibus de turismo, né, para viajar, e aí tudo separado com cortininhas, tem um teclado touch para você não precisar encostar ali onde você quer acender a luz, várias coisas que as pessoas já estão pensando, né, tentando imaginar aí esse momento em que as pessoas vão começar a se locomover de novo, assim. Acho que fica também essa ideia de que empreendedores reforcem os cuidados, né? Reforcem os cuidados. Acho que não é exatamente o momento, assim, para adotar um discurso de oba, de festa, de otimismo, né? Mas talvez vender o seu peixe aí, vender o seu negócio com algum diferencial, dizendo que você está, assim, seguindo todos os protocolos, né? Que é uma frase bem batida, mas acho que mais do que dizendo, que você está praticando isso, assim. Eu vou voltar para um dos pontos que você trouxe, amiga, que eu acho que para mim é um ponto muito importante. Eu sempre falo aqui, eu sei que eu sou chata demais, que é a questão do quanto a gente mostra nas redes sociais, né? Tem vários lugares, vários espaços que já se transformaram em pontos turísticos por conta do Instagram. E eu acho que isso é tão bizarro, para usar por falta de um termo melhor, porque eu entendo que acho que a gente tem uma necessidade inerente ao ser humano, que é uma necessidade de aparecer e de comprovar performance e de tudo mais. No Mesa de Bar eu vou indicar um livro que fala sobre isso, que é muito bom, inclusive, mas é muito estranho que a gente viaje, para mim, né, é muito estranho que a gente viaje para se conectar com os lugares, se conectar com a gente, se conectar com as pessoas que visitam a gente, ter experiências e ao mesmo tempo a gente queira postar tudo o que acontece, sabe? Me soa meio, não sei, contraproducente, sabe? Se você tá querendo, se a sua experiência de viagem tá ligada a viver uma realidade diferente, ficar conectado ao Instagram e querer mostrar isso para as pessoas é uma coisa que, não sei, me parece estranha. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que a gente não pode, de forma nenhuma, minimizar que quando a gente viaja, a gente pensa nisso, sabe? De que ou a gente busca informações sobre o destino nas redes sociais, que eu faço muito, e aí acaba olhando uma foto e pensando, pô, eu quero essa foto também. Quero registrar esse momento desse jeito também. Ou muitas vezes a gente seguia por essas imagens e seguia por essa expectativa para fazer os nossos roteiros. E isso é muito doido, cara. Isso é muito, muito doido. E não é que isso não existia na época do guia de viagem, mas era uma coisa, eu acho que era uma coisa muito mais orgânica, assim. Eu lembro que a última vez que eu fui pro Rio, que é a minha cidade favorita de todos os tempos, já fui várias vezes, voltarei mais muitas vezes. Eu fui ao Rio uma vez com a Ana e a gente foi num bar o bar chama Bibip. É um ponto turístico meio às avessas, assim. É um lugar muito local, mas que as pessoas, os turistas acabaram descobrindo exatamente por ter essa característica de ser um lugar de chorinho, de bossa nova, de samba local. E a gente encontrou lá um casal de franceses. E a gente perguntou para eles como eles tinham chegado lá, né? Como é que eles tinham descoberto aquele lugar. E aí eles tiraram do bolso um guia de viagem, que não tinha foto, não tinha nada, tinha história do lugar e vá e conheça. E eu achei aquilo tão incrível, porque eu não tenho a capacidade de montar um roteiro hoje desse jeito, sabe? Então, acho que a gente também tem que pensar, e pode aproveitar para pensar um pouco, o quanto o Instagram e as redes sociais impactam na nossa decisão de viagem, né? O quanto postar que você tá no restaurante do lado da sua casa, que você tá tendo uma experiência de turista para os seus amigos que já moram naquele lugar é mais do mesmo e por isso você não faz, né? Ou o quanto estar em um lugar é pelo estar naquele lugar, por fotografar aquele lugar e não porque realmente é uma coisa que você gostaria de conhecer, sabe? Eu tenho essa dúvida sempre pairando na minha cabeça. Ai, ficam os dilemas, né? Eu acho que esse episódio é um episódio que não chega a nenhuma conclusão, mas há várias conclusões. Para mim, eu acho que de tudo que a gente falou, o meu apelo é para que você realmente pense 2, 3, 4, 5 mil vezes antes de você colocar o seu lindo pezinho para fora de casa, né? Eu sei que tá difícil, que tá todo mundo de saco cheio, eu morro de saudade de um aglomero, de um evento, de encontrar os meus amigos numa festa, de ir pra serra, inclusive, de visitar a minha mãe, as minhas primas, meus avós, minhas tias, que eu não vejo há séculos, mas é isso, né, gente? Ainda não passou, não dá pra gente viver achando que a pandemia acabou. Não acabou. Não acabou.
Então, para os donos de negócios também, para que vocês tenham muita serenidade, muita sensibilidade na forma como vocês comunicam e, claro, né, para a gente tentar apoiar ao máximo da nossa forma, né, com a nossa consciência, né, Marina, porque eu acho que a gente não quer ficar cagando regra aqui para ninguém do que as pessoas devem ou não fazer, mas a gente deve viver ainda um bom tempo, assim, em meio a essas privações, sem conseguir fazer eventos, sem conseguir fazer um aglomerozinho, né? Então, continue em casa, se possível, né? Quando sair de casa, saia com todo o cuidado do mundo e tenha em mente que agora, mais do que nunca, cada passo que a gente dá para algum lugar tem um impacto imenso numa comunidade inteira, né? E nem sempre esse impacto vai ser o econômico, vai ser, né, super positivo. É isso aí, reforçando o que a Larissa falou, se você trabalha com turismo, a gente entende a sua dor, então serenidade, pé no chão, calma, criatividade e entenda que a gente não está dizendo que a gente quer que o seu negócio feche, muito pelo contrário, a gente está querendo que o seu negócio dure muito e para ele durar muito a gente precisa que as pessoas possam sair de casa em segurança. E isso só vai acontecer se agora a gente tiver um pouco mais de calma na hora de tomar essas decisões. Então, se você é empreendedor, segura firme aí. Se você mora numa região que tem empreendedores ligados ao turismo, valorize essas pessoas, converse com elas, veja o que os restaurantes estão fazendo, o que as lojas estão fazendo, de que forma os eventos estão se comportando, de que forma é possível apoiar não a agenda em si, mas as pessoas que têm o seu sustento vindo de lá, se tem músicos, se tem segurança, se tem pessoas que trabalham, que orbitam o ecossistema do evento, que podem ser apoiadas, apoie. É só assim que a gente vai conseguir fazer com que as empresas não fechem e a gente consiga passar por essa da forma mais rápida possível. Hello, gente! Olha como a gente tá chique hoje, nossa mesa de bar aqui com champanhe. Mentira, meu copo tá até seco aqui. Mas, enfim, queremos avisar vocês que agora temos um site para chamar de nosso, e ele se chama o quê? www.donasdapetoda.com.br. Sensacional, né, Marina? Meu Deus, a gente tem o nosso próprio .com.br. O que tá acontecendo, gente? Adorei! Luxo, poder e glória. É isso aí. E além disso, gente, 2 recados super importantes. A gente lançou um Apoia-se. A partir de agora, você pode contribuir com a gente, né, financeiramente, fazer lá a sua doação mensal. O valor começa em R$5. Tem ali alguns benefícios para você que contribuir com a gente, porque a gente faz esse podcast com todo amor, com todo carinho, com muitas e muitas e muitas horas de dedicação, né? Acho que praticamente todo o tempo livre que eu e a Marina temos, além dos nossos trabalhos, a gente tá falando sobre o Donas, a gente acorda falando sobre o Donas, a gente vai dormir falando sobre o Donas, então sentimos que talvez fosse o momento de começar a pensar em formas de melhorar ele financeiramente, de poder investir, principalmente porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir gravar pessoalmente de novo, né, Marina? A gente quer que o Bruno possa editar esse programa em paz, com todo o amor, né? Sem esses ruídos de internet, sem essas coisinhas que não tinha antes, né? Porque a gente gravava pessoalmente, então a gente quer melhorar a qualidade do produto, a gente tem outras ideias, a gente quer ir para novos formatos, a gente quer fazer uma série de coisas e para isso a gente precisa entender se as pessoas que consomem esse conteúdo entendem que é importante que ele continue independente e que a gente continue podendo falar aqui o que a gente tem vontade de falar. Se você tá disposto a abrir mão de um cafezinho na semana para ajudar a gente, acessa lá apoia.se/Donas da Porra Toda. E se você não anotou, não tem problema, porque agora a gente tem o quê? Um site. E lá no site tem o link pro Apoia-se, né, amiga? Isso aí, apoia-se/Donas da Petoda. É bem fácil de você achar. E aí, quero falar de dicas, Marina, mas eu quero falar antes de outra coisa.
Para quem assina a nossa newsletter e lá no nosso site, você também pode saber mais. Ai, a gente tá muito metida. Mas lá no nosso site, vocês podem saber mais sobre a nossa newsletter. E lá na nossa newsletter, quando a gente indica livros para vocês, a gente tá mandando um link da Amazon. Esse link da Amazon garante que se você quiser comprar esse livro, a gente vai receber uns centavinhos de comissão, tá? Você não vai pagar a mais por isso, e é muito importante, a gente está enganando o capitalismo, a gente está tirando o dinheiro do Jeff Bezos fazendo isso, então é muito bom, gente, vocês comprarem os seus livros por esses links que a gente manda lá na newsletter, porque aí ele fica 10 centavos mais pobre e a gente 10 centavos investindo, né, mais, não diria assim, a gente fica 10 centavos mais rentáveis, né, para o nosso podcast melhorar cada vez mais. Muito bem, então as dicas, amiga, quer dar suas dicas primeiro? Vai lá. Sim, eu comecei a participar de uma pirâmide literária, mas é porque nessa ideia, né, de comprar livros e tal, mês passado eu comprei vários livros, eu quase fali na Amazon, deixei o Jeff Bezos muito rico nesse último mês, e aí eu comecei a participar de uma pirâmide literária ali motivada pela Fernanda Ribas e o Evandro, e até o momento eu recebi 4 livros, tudo que eu fiz foi mandar um livro para um amigo do Evandro, tá? Não tô aqui falando pra vocês participarem, tá? A gente fala que é uma Inodê, que é engraçadíssimo, mas tem sido uma experiência bem bacana, assim, de receber livros super diferentes, assim, do que eu costumo ler, e aí você descobrir também qual é o gosto das outras pessoas, o que tem ali. Até o momento nesses 4 livros são um romance, um livro de fantasia medieval que eu recebi hoje, ainda veio um livro de poesias, que é o primeiro livro de poesias que eu tenho. Eu confesso que eu não tinha nenhum livro de poesias em casa. E veio também um livro-reportagem da Eliane Brum. Então eu vou colocar esses links todos também lá na nossa newsletter para vocês conferirem. Mas tem sido uma experiência bem engraçada, eu diria. Adoro. Bom, eu tenho 3 dicas. A primeira dica é musical. O Guilherme, que é um grande amigo meu, tá fazendo uma playlist com uma curadoria de músicas que ele atualiza toda semana. E a playlist é simplesmente sensacional. Ela chama Send Me Music, dá pra encontrar no Spotify. E pra encontrar mais fácil é Send Me Music, Jogo da Velha Weekly, porque tem algumas outras playlists com nome parecido. Então é mais ou menos essa descrição, Send Me Music Weekly. E é uma playlist super variada, tem de Los Hermanos a Pink, passando por vários outros estilos de música, vários outros lugares, assim, músicas que eu não conhecia. Tem muita gente que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado pra ouvir, sabe? Essas coisas que volta e meia surgem na timeline e você nunca para pra ouvir. É uma playlist incrível, o bom gosto musical do Gui é uma coisa a ser estudada pela ciência, então segue lá, é muito, muito, muito bom. Eu vou colocar o link na newsletter também, e eu sempre divulgo no Twitter e no Instagram e tudo mais, eu sempre divulgo quando eu tô ouvindo, porque é realmente muito boa. A segunda dica é um livro que chama Falso Espelho, da Gia Tolentino. Eu comecei a ler esse livro por conta do podcast do Caio, que estreou aqui no Spotify também, que chama Já Pensasse, e é um livro que faz várias reflexões sobre o nosso movimento contemporâneo e o uso das redes sociais e o que mudou. Eu comecei a ler essa semana e é muito interessante a jornada que ela faz, do que mudou do nosso blog, do nosso fotolog, do chat para agora, e como a gente levou a nossa competitividade para as redes sociais de uma forma muito perigosa, assim. Então é bem interessante o livro, eu tô terminando de ler e certamente vou escrever sobre ele também na newsletter. Por último, eu quero sugerir o podcast da Michelle Obama. Eu acho que eu não tinha falado dele aqui ainda. É um podcast exclusivo do Spotify. Eles lançaram, e o primeiro episódio é uma entrevista com o Barack, aquele homem, aquele ser humano iluminado. Eu já tinha lido o livro da Michelle, já vi também o documentário dela na Netflix, e a conversa deles é muito legal. É sobre como as comunidades, como a comunidade onde você está, como o seu entorno diz muito sobre a possibilidade de sonhar e a possibilidade de realizar que você tem. Então ele traz um senso de responsabilidade pelas pessoas que estão próximas a você, um olhar empático, e tem a risada do Obama, que é uma das coisas mais maravilhosas que o seu fone de ouvido pode ouvir, além do Donas, porque eu tô bem humilde hoje. Posso dar mais uma dica agora que eu lembrei? Eu tava vendo ontem uma entrevista antiga do Caetano Veloso no Roda Viva, e eu achei realmente muito atual
essa entrevista. É uma pena, né, que seja muito atual. Essa entrevista deve ter mais de 20 anos, assim, frouxo. Nossa, muito mais de 20 anos, porque ele fala do governo FHC. Então, fica aí a dica, assistam entrevistas antigas do Roda Viva, assistam as novas também, tem entrevistas esse ano, realmente tem sido um ano muito bom de entrevistas no Roda Viva. E acho que é isso, né, Marina? Olha, eu quero dizer que Caetano Veloso e Emicida pode indicar sempre. A gente podia até fazer um momento Caetano Veloso nesse mesa de bar, que eu tô bem de boa. Tô suave na nave, pode indicar sempre. Gente, é isso. Obrigada pra você que ouviu até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. E não esquece de acessar o nosso site, que a gente tá muito orgulhosa dele. Vamos lá. Um beijo, gente.